Deixa eu me apresentar inicialmente. Meu nome é Leandro da Silva, sou professor, palestrante, escritor do direito da criança e do adolescente. Falo com vocês do município de Macaé, interior do estado do Rio de Janeiro. Para mim, é uma honra imensa estar participando desse momento tão ilustre que trata sobre os 35 anos do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, esse importante instrumento jurídico que busca trazer cidadania para as nossas crianças e adolescentes. Sem delongas, deixa eu iniciar com a minha autodescrição. Tenho 1,73 de altura, olhos verdes, uso um óculos de grau com armação quadradinha, sou pardo, né? Tenho um cavanhaque, cabelo baixinho, né? Os pelos baixinhos. Também, meu cabelo, corte de cabelo baixo, tem um topetinho na frente. Estou vestido hoje com terno predominantemente preto, com pequenas, finas riscas de giz, uma gravata. Vou até aproveitar, dar uma ajeitada na gravata. Uma gravata preta e uma camisa por dentro de cor salmão. Estou utilizando também um fone de ouvido, um headset, linkado aqui diretamente ao meu computador. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é falarmos sobre o direito da criança e do adolescente, especificamente com relação ao conselho tutelar, dentro da estrutura do sistema de garantia de direitos de criança e adolescente. Deixa eu espelhar aqui, encaminhar aqui para vocês, né? Fazer o compartilhamento da tela. Perdão. Vamos voltar. Compartilhamento. Ótimo. Perfeito. O tema da nossa palestra hoje versa justamente sobre o seguinte sentido. 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e por que até hoje acontecem tantas interpretações equivocadas sobre o trabalho realizado pelo Conselho Tutelar, se a lei é tão clara. Vamos seguindo. Precisamos começar do começo, ou seja, vamos falar sobre a estrutura de trabalho do colegiado e do Conselho Tutelar, para que a gente possa conseguir entender de uma forma mais fácil, uma forma mais lúdica possível. De fato, precisamos começar do começo. Falar um pouco sobre a estrutura de trabalho do colegiado e do Conselho Tutelar para que todos consigam compreender o nascimento de todas as interpretações equivocadas com relação ao trabalho do colegiado e do Conselho Tutelar. Vamos seguir. Primeiramente, precisamos fazer uma diferenciação entre a estrutura de trabalho hierarquicamente linear versus a estrutura de trabalho do colegiado e do Conselho Tutelar. Como funciona uma organização linear? A estrutura organizacional linear tem esse nome em razão da verticalização do seu modelo. Possui hierarquia bem definidas e suas decisões são tomadas sempre de cima para baixo. Seguindo. Desde o início de nossas vidas, estamos acostumados a viver dentro da estrutura hierarquicamente linear. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Olha a estrutura linear familiar que nós conhecemos como a árvore genealógica, né? Olha só que interessante. No topo da árvore estão ali figuras que se referem a idosos, avós. Os avós, eles possuem uma cadeia de comando, ou seja, eles dão ordens para seus filhos, que no caso, nessa estrutura aqui, se encontram no meio da imagem, que são seus pais, são seus filhos, perdão, e pais da criança que vem logo abaixo. Ou seja, acabamos de demonstrar a estrutura linear a nível familiar. Avós mandam nos pais, que os pais mandam nos filhos, ou que vem avós, filhos e netos. Tudo bem até agora? Tudo certo? Vamos seguindo. Quando nós começamos a nos desenvolver,
primeiro contato social que nós temos dentro de um grupo organizado dentro da nossa sociedade é na escola. Nossa estrutura organizacional social inicia-se pela escola. Então, na escola, a gente aprende a estrutura linear social escolar, que também possui uma cadeia de comando. Ou seja, a professora, ela está ali na frente com esse viés de hierarquia para com os alunos. Seguindo. E nas relações de trabalho? Nas relações de trabalho, nós temos a estrutura organizacional linear também. Que são, ela caracteriza as características das organizações de trabalho. As principais características dessa estrutura são a hierarquia e a unidade de comando. E aí a gente identifica aqui na pirâmide, líder, chefe, comandante. Abaixo vem os subs, que são pessoas que estão abaixo dentro da hierarquia. Depois vem os gerentes. Depois estão ali na base da pirâmide, aquilo que nós chamamos de ponta da lança, que são os executores das ordens. Não obstante, podemos entender que essa estrutura organizacional linear, no nosso país, ela é a estrutura mais antiga que existe e ela advém justamente das instituições militares. Justamente, inclusive, ela é a mais utilizada, pelo simples fato dela ser a mais simples que existe. Ou seja, eu, numa condição de mando, determino uma ordem, estabeleço uma ordem, e você, na condição de inferior hierárquico, você obedece. Até agora, tudo bem? Fechado e combinado? Vamos seguindo. E agora vamos falar sobre o conselho tutelar. E é aí que vocês vão começar a entender a diferença dessa estrutura organizacional linear que existe. E nós somos sujeitos, nós somos expostos a ela desde o momento do nosso nascimento, e o que acontece de fato internamente no colegiado do Conselho Tutelar. Vamos seguindo. Para a gente poder entender um pouco melhor sobre o que é o Conselho Tutelar, primeiro a gente tem que passar por um entendimento pertinente à questão etimológica da palavra Conselho Tutelar. Das duas palavras em junção que estão previstas lá no artigo 131 da Lei 8.069 de 1990, o nosso aniversariante Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, nesse estudo etimológico, conselho vem do latim concilium, com S, que significa lugar onde se delibera, assembleia deliberativa, reunião de pessoas que têm a finalidade de discutir e deliberar sobre temas determinados. E tutelar. Tutelar vem do latim tutelare, que significa defesa, vigilância, proteção. Portanto, conselho, concilium, é um local de reunião, é um momento de uma reunião no grupo. Tutelar, tutelare, tem por objetivo defesa, vigilância, proteção. Trocando em miúdos, entende-se que conselho tutelar nada mais é do que um local aonde seus membros se reúnem para decidir questões pertinentes à finalidade das suas ações, buscando defender, vigiar, proteger quem ou o que? As suas decisões. Vamos seguindo. A característica da organização do trabalho do Conselho Tutelar, ela, diferente do que aquilo que a gente viu das organizações de forma linear, a característica de organização do trabalho do Conselho Tutelar não é. Ela é horizontal. Ou seja, entre os conselheiros tutelares não existe hierarquia. Vamos seguindo. Olha o que traz a Resolução 231, do dia 28 de dezembro de 2022 do CONANDA. Artigo 21.
As decisões do Conselho Tutelar serão tomadas pelo seu colegiado, conforme dispuser o regimento interno. E aqui, quando se fala sobre regimento interno, se fala sobre a forma que o colegiado irá se reunir. Se ele irá se reunir de forma presencial, se ele irá se reunir todos os dias, se ele irá se reunir de forma online, através de aplicativos de mensagem, pouco importa. O importante é que o colegiado ele tem o dever, para que sejam tomadas as decisões, existir este agrupamento, este concílio, conforme a lâmina anterior, aonde apresentamos o que significa etimologicamente a palavra conselho. Seguindo, trago para vocês uma estrutura de organização funcional interna do Conselho Tutelar. Muito similar com aquilo que apresenta a Resolução 231 do ano de 2022 do CONANDA. Percebam. Vamos imaginar. Atendimento no horário comercial na sede do Conselho Tutelar, ou em local fora da sede, que é o atendimento que nós chamamos de atendimento in loco, que é o atendimento no local, aonde nasce a necessidade da realização do atendimento, conforme previsto no artigo 136, inciso 1 e inciso 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos seguir. A demanda ela é comunicada na sede do Conselho Tutelar de forma presencial ou através da central de recebimento de denúncias, Disque 100, etc. A forma que a demanda está chegando na sede do Conselho Tutelar. Perfeito. O próximo passo é o conselheiro ou a forma que dispuser o regimento interno que irá realizar esse atendimento preliminar. E ele deverá atender com urbanismo, impessoalidade, princípios ali estabelecidos pelo direito administrativo, aonde ele deverá anotar na ficha de atendimento todas as informações que estão sendo passadas e ao final desse atendimento, nos casos em que este for de forma presencial, lê-la na íntegra, vai ler tudo aquilo que está estabelecido, que foi escrito para o comunicante, para a pessoa que está ali comunicando ao Conselho Tutelar, solicitando sua assinatura e fornecendo uma cópia, ou seja, o conselheiro tutelar, ele solicita a assinatura da pessoa no documento para atestar a veracidade que foi a pessoa mesmo que falou aquilo que está ali escrito e fornece uma cópia deste documento, desde que ele seja solicitado, desde que o comunicante solicite com que seja apresentado, seja impresso, né, ou xerocopiado, uma cópia com a devida assinatura. Seguindo, após esse momento, o conselheiro tutelar ele irá submeter a ficha de atendimento com um parecer e um voto opinativo, ao seu parecer e o seu voto opinativo para apreciação e deliberação do colegiado, ou seja, na reunião do colegiado, os 5 se juntam para apreciar a demanda, fazer um estudo ali do caso e deliberar sobre se há necessidade ou não da aplicação de algum tipo de medida de proteção. Obviamente, identificar se o caso é ou não, se caracteriza como violação ou não do direito da criança e do adolescente, conforme previsto no artigo 98, tratando ali as questões da ameaça ou a violação propriamente dita, ou seja, os 5 membros escolhidos pela sociedade, conforme está previsto lá no artigo 131, eles se juntam para poder fazer um estudo daquela comunicação. E aí, finalizando
esse estudo, quem vai aplicar a medida que foi deliberada é o colegiado, porque é o colegiado que escolhe, que opta, que delibera sobre a aplicação da medida. E aí eu trouxe aqui um apontamento para que vocês possam perceber que não é o conselheiro que aplica a medida de proteção, é o colegiado. Isso é a regra. E aí vocês podem perguntar, professor, interessante essa situação. Qual é a diferença dessa forma de atuar, dessa forma de trabalhar, para a forma de trabalhar na organização linear? É simples. Na organização linear, tem uma pessoa que já vai fazer todo o procedimento. Vamos dar um exemplo: os companheiros da Polícia Militar. O companheiro que está na viatura fazendo patrulhamento ostensivo, se ele identifica uma condição de flagrante delito, ele não tem que juntar outros companheiros da Polícia Militar para poder decidir se irá ou não atuar e qual é a atuação que deverá ser realizada. Não. A autoexecutoriedade do trabalho que ele tem já dá a ele o direito/dever de atuar exatamente no momento que ele vê uma condição de um delito que esteja acontecendo, numa condição de flagrante delito, numa flagrância. O conselheiro tutelar, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer uma atuação direta. Essa é a regra geral. Por quê? Porque o órgão, ele se caracteriza por ser um órgão colegiado. Então, ele recebe a demanda, é como se fosse um call center mesmo. Ele recebe a demanda, lança todas as informações no termo de atendimento, é uma ficha de atendimento, e essa ficha de atendimento, ela tem que ser levada para os demais companheiros do colegiado para que eles possam deliberar. Os 5 juntos. Vê como é completamente diferente? O membro do conselho tutelar, o conselheiro tutelar, ele não pode, a regra geral ele não pode atuar de forma monocrática, ou seja, ele não pode atuar sozinho. Ele não pode aplicar medida de proteção sozinho, porque ele é uma peça desse todo, que é o concílio, é o grupo. Vamos para o próximo. Resolução 231 de 2022 do CONANDA, no artigo 21, ela traz o seguinte: as decisões do Conselho Tutelar serão tomadas pelo seu colegiado, conforme dispuser o regimento interno. Porém, contudo, todavia, como é sempre máxima no direito, né? Sempre tenho contudo, no momento que o conselheiro está de plantão / sobreaviso, tem municípios que atuam na condição de plantonistas, tem outros municípios que atuam na condição de sobreavisados. O artigo 21 da Resolução 231 de 2022 do CONANDA, no seu parágrafo 1º, ele traz a seguinte redação: as medidas de caráter emergencial tomadas durante os plantões serão comunicadas ao colegiado no primeiro dia útil subsequente para ratificação ou retificação, para concordância ou para vamos fazer tudo de novo, ou parcialmente vamos fazer. Essa é a ressalva que a norma, o legislador, ele traz com relação à atuação do conselheiro, somente no momento, durante a atuação nos plantões. Cabe ainda salientar que possuímos vários municípios no país onde os conselheiros eles não trabalham sozinhos nos períodos de plantão ou sobreaviso. Normalmente 2 ou até mesmo 3. Então, todo mundo ali já está decidindo. E aí, mantém-se a característica do órgão, que é o quê? Concílio, colegiado, grupo. Não é só um que decide. Vamos seguindo.
Mais aqui um novo momento para trazer para vocês, com relação agora ao atendimento no horário de plantão ou sobreaviso. A demanda é comunicada diretamente para o conselheiro de plantão ou sobreaviso, por telefone, por aplicativo de mensagens, etc. A demanda chega até o conselheiro que está no plantão. Lembrando que a diferença do horário, quem está atendendo na sede, quem está atendendo no plantão, é justamente o horário comercial estabelecido pelos órgãos públicos municipais. Ou seja, se os órgãos públicos municipais eles funcionam de 9 às 5 da tarde, de 9 às 5 da tarde são atendimentos em sede. São atendimentos classificados como atendimento no horário ordinário. No horário fora desse horário, que é o horário de plantão ou sobreaviso, essa é a grande diferença, a grande característica. Enquanto um está vinculado ali, normalmente, aos horários estabelecidos pela administração pública municipal, o atendimento aos munícipes nesse horário comercial, mais fácil de compreender, fugiu do horário comercial, saiu disso, extrapolou esse horário, final de semana, horário noturno, tudo isso está ali dentro do horário de plantão ou sobreaviso. Percebam, aqui o atendimento é idêntico ao realizado do atendimento em sede, tratando com urbanismo, coletando todas as informações, anotando tudo. Ali, o conselheiro ele está sempre nesse viés de atento a levar o máximo de informações possíveis para a ficha de atendimento. Nesse momento, o conselheiro que está recebendo a demanda, ele tem a possibilidade de realização da verificação preliminar, para saber se aquele fato está sendo levado para o Conselho Tutelar naquele momento, está previsto no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente ou não. Diferente do que no horário de atendimento em sede, que ele tem que automaticamente já encaminhar para o colegiado, porque é o colegiado que irá decidir aqui no plantão ou no sobreaviso, não. Ele possui esse poder discricionário para identificar, fazer essa verificação preliminar, se o fato que está chegando ali se enquadra em alguma das hipóteses previstas no artigo 98 do Estatuto. Ameaça ou violação de direito. Se na identificação, a verificação preliminar, ele identifica que sim, vamos pensar não, que ele identifica que não, ele submete a ficha de atendimento com parecer opinativo para apreciação do colegiado, para apreciação e deliberação do colegiado. Sempre no primeiro dia útil subsequente, indicando o porquê que ele percebeu que não existe ameaça ou violação de direito. Todas as decisões do Conselho Tutelar, ainda que sejam de forma monocrática, ainda que sejam de forma colegiada, elas possuem o dever de serem fundamentadas. E a fundamentação está justamente nas legislações. Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei do Sistema de Garantia de Direito de Criança e Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência, 13431 de 2017, o Decreto 9.603 de 2018, que instrumentaliza o Sistema de Garantia de Direito de Criança e Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência, 14344 de 2022, enfrentamento ali a toda e qualquer forma de violência no âmbito familiar e doméstico contra criança e adolescente, mais popularmente conhecida como Lei Henri Borel. Enfim, são exemplos de legislações que os membros do Conselho Tutelar, eles precisam ter profundidade de conhecimento para que eles possam, dentro da identificação do fato, conseguirem perceber, fazer aquilo que a gente pode, popularmente, até de uma forma de brincar aqui, é o cara crachá do fato e o enquadramento jurídico,
dentro dessas legislações e, com isso, fundamentar, instrumentalizar a sua tese de fundamentação para apresentar dentro dessa deliberação. Portanto, toda decisão do Conselho Tutelar, quer seja no horário do plantão sobre aviso, quer seja no horário da sede, precisam estar fundamentadas. Fechado e combinado? Vamos seguindo. Então, voltando para a verificação preliminar, o companheiro do colegiado entendeu que, sim, existe sim a hipótese prevista no artigo 98 do Estatuto. O que ele faz? Ele delibera monocraticamente um tipo de medida de proteção de caráter emergencial. Por quê? Porque é um momento que, normalmente, na maioria dos municípios do Brasil, ele está sozinho. Ele está fazendo o atendimento ele sozinho. Então, monocraticamente, ele vai lá e decide, aplicando uma medida de proteção em caráter emergencial. Beleza. No primeiro dia útil subsequente, ele deverá submeter o fato, juntamente com a medida aplicada, ao seu colegiado, descrevendo todos os detalhes do ocorrido e os fatores previstos em lei que motivaram a aplicação da medida de proteção em caráter emergencial, visando justamente o quê? A ratificação ou retificação do ato. O colegiado ele vai apreciar e vai decidir se ele concorda, se ele ratifica, e uma vez ratificando, ele ratificou a medida em caráter de urgência, ela sendo confirmada, é dado prosseguimento aos procedimentos administrativos naquele caso. Agora, se o colegiado ele retifica a medida de proteção aplicada, quer seja de forma parcial ou totalmente, ele revoga a medida e o próprio colegiado irá deliberar sobre qual nova medida deverá ser aplicada. Ou seja, é mais uma vez a 231 de 2022 do CONANDA, fortalecendo, reforçando a questão referente à atuação colegiada, quer seja naquele momento, quer seja no momento posterior. Mas quem decide sempre é o colegiado do Conselho Tutelar. Vamos lá. Diferente do que muitos pensam, o Conselho Tutelar não é um órgão da assistência social que executa serviço. Muito se acha que o Conselho Tutelar, pelo fato da maioria dos municípios do país, eles estarem vinculados administrativamente à assistência social, à Secretaria de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Assistência Social, ele é um órgão da assistência social. E não é. Não é porque se você for buscar, se todos vocês que estão nos assistindo nesse momento forem buscar na Resolução 109 de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, vocês não encontrarão em nenhum dos apontamentos que trazem ali a tipificação dos serviços socioassistenciais, ou seja, o que, quais e como deverão ser ofertados os serviços socioassistenciais. Em momento nenhum vocês verão apontamentos pertinentes ao Conselho Tutelar. O que vocês verão são encaminhamentos de um CRAS, de um CREAS, para o Conselho Tutelar. Mas estabelecimento de, o Conselho tem que fazer isso, aquilo outro, vocês não verão. Por quê? Porque o que está estabelecido para que o Conselho faça está definido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Está definido no aniversariante, que completa 35 anos. Portanto, o Conselho Tutelar ele não é um órgão da assistência social. Os órgãos da assistência sociais tipificados pela Resolução 109 de 2009 são eles os executores dos serviços. O Conselho Tutelar não executa nada. O Conselho Tutelar ele não executa nem as suas próprias decisões. Ele decide para que outros façam. Ele determina condutas para que os outros vão lá e realizem essas decisões. Vamos seguindo.
Na verdade, o Conselho não executa nem mesmo a própria medida que aplica. Bem, não deveria. Vamos seguindo. Aqui eu trago para vocês um vídeo que já não é mais o professor Leandro da Silva falando. Dr. Edson Seda, uma das pessoas, dos ilustres pensadores do direito da criança e do adolescente no nosso país, que foi uma das pessoas que escreveu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou soltar esse vídeo aqui para que vocês possam apreciar e entender a fala do Dr. Edson Seda com relação ao Conselho Tutelar. Quando foi feito o Estatuto, o que aconteceu? O Estatuto foi discutido no ano de 89, a Constituição aprovada em 88. Isso que eu vou explicar agora justifica ou explica muitos desvios que estão sendo praticados até hoje, na área da criança e do adolescente. A Constituição foi aprovada em dezembro de 88. No ano de 89, até maio de 89, até maio de 90, foi discutida a lei que regulamentaria a Constituição, que veio a se chamar Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E esta lei, ela foi aprovada, deveria ter sido aprovada junto com a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Mas houve uma delonga, certo? Quer dizer, o pessoal que estava lutando pela aprovação da Lei de Cidadania da Criança, né, ganhou na rapidez, na eficiência, lá no Congresso Nacional. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: a lei do Estatuto foi aprovada, da criança, e não foi aprovada a lei da assistência social. O que aconteceu? Começaram a se criar os conselhos. Então, o que ocorre? Começou a criar conselho tutelar, não tinha já ainda a proposta de regulamentação da assistência social, que só foi aprovada 3 anos depois, no ano 93. Certo? Então, ocorreu o seguinte, que o conselho tutelar, porque foi aquele que criado logo, e o Brasil tinha 30%, 40% de crianças na rua, o conselho tutelar passou a fazer um montão de coisas que seria, logicamente, da área da assistência social. Então, o que aconteceu? Criou o vício de levar para o Conselho Tutelar ações que a Constituição, depois a LOAS corrigiu, são da alçada da assistência social como uma política autônoma e que tem autonomia e que tem suas técnicas de intervenção. Essa é a razão pela qual existe muita dúvida. Quando é que entra o Conselho, quando é que não entra? Você trabalhou lá, você sabe disso. Né? Muita coisa que é da área especializada da assistência social, o pessoal leva para ser resolvido pelo Conselho Tutelar. Aliás, levam para o Conselho Tutelar tudo, né? Virou o táxi. Eu quero ir para tal lugar, chama o táxi. Quero ir para tal lugar, chama o táxi. E o Conselho Tutelar virou, inclusive, o bicho-papão das crianças. Né? Na sala se tem alguém que fala isso aqui, eu peço desculpas. Né? Eu peço sempre, né? Porque paz e amor comigo, com o Ed, porque nós não queremos brigar com ninguém tal. Mas em muitos lugares, você sabe disso, né? Que você sofreu na carne isso aí, né? Dentro da sala de aula, não estou falando mal de professor, não, hein? Nem de professora. A professora diz o seguinte: menino, cala a boca, senão eu te mando para o Conselho Tutelar. Ou seja, o Conselho Tutelar virou o bicho-papão de criança. Não é para ser assim, não era para ser isso. Quer dizer, então tem uma série de problemas estruturais que têm que serem tratados dentro de, aí sim, o reordenamento institucional, que significa botar no devido lugar aquilo que está fora do lugar. Conselho Tutelar não recebe denúncia. E se viciou dizer que é denunciado ao Conselho Tutelar. O Estatuto não diz que é para denunciar o Conselho Tutelar. Diz que é para comunicar, tá certo? São duas coisas diferentes. Juridicamente, denunciar é uma coisa, comunicar é outra. Né? Quando a LOAS foi feita, então definiu-se o programa dentro de uma política de assistência social e começou a evolução. E os conselhos mantiveram muitos desses vícios. Né? Então, qual é a orientação que a gente dá hoje? E eu recebo e-mail todo santo dia sobre isso, entre os 5.560 municípios do Brasil. A orientação que eu dou é a seguinte: que o Conselho Tutelar cumpra a função dele. A função dele não é executar nada. A função do Conselho Tutelar é fazer 3 coisas básicas. As outras são subsidiárias. Uma, determinar condutas. Ele não vai fazer, ele determina que alguém faça. A segunda, requisitar serviço. Ele vai fazer, não vai requisitar. A terceira, que é o artigo 13 do Estatuto, ele recebe comunicação do crime de maus tratos, e esse crime de maus tratos você tem que atender a vítima e ver o que você vai fazer com o vitimador. O vitimador tem que ser encaminhado para quem, se ele é vitimador? Ao delegado de polícia para instaurar um inquérito. Então, tecnicamente, o Conselho Tutelar não faz investigação. Quem investiga é a Polícia Civil.
O que o Conselho Tutelar faz? Ele requisita a assistência social para que a assistência social faça o que é dela e requisita que a polícia faça o que é dela, que é a investigação. Tá feito. Pois bem, retornando do vídeo, eu trago para vocês, mais uma vez, a resolução 231 de 2022 do CONANDA. Lá no artigo 22 da resolução 231, ele traz o seguinte texto, a seguinte redação. É vedado ao Conselho Tutelar executar serviços e programas de atendimento, os quais devem ser requisitados aos órgãos encarregados, da execução de políticas públicas. Repetindo, artigo 22 da resolução 231 de 2022 do CONANDA. É vedado ao Conselho Tutelar executar serviços e programas de atendimento, os quais devem ser requisitados aos órgãos encarregados da execução de políticas públicas. Vamos a um exemplo bem simples. Surge uma comunicação de uma criança que possa estar sendo vítima de maus-tratos naquele momento. Maus-tratos é um crime tipificado no Código Penal brasileiro. Quem trabalha combatendo o crime, principalmente na relação onde o crime está acontecendo naquele momento, ou seja, na condição de flagrância, no flagrante delito, quem tem o dever funcional para poder avançar com relação a esse combate e restabelecer a paz é a Polícia Militar. Portanto, o Conselho ele requisita com que a Polícia Militar vá até o local e, caso constate realmente o que está acontecendo, é a Polícia Militar que tem que fazer todos os procedimentos de intervenção. E aí a gente traz uma analogia bem simples. Suponhamos que é um animal que está sendo maltratado. A Polícia Militar ela vai adentrar a casa, ela vai salvaguardar esse animal, vai fazer os procedimentos, o procedimento padrão necessário, a voz de prisão, leitura dos direitos, o encaminhamento do suspeito, a condução do suspeito até a autoridade policial, que na presença da autoridade policial, que é o delegado de polícia, é ele que vai fazer o que tem que ser feito com relação às atribuições dele. A Polícia Militar ela vai realizar esse tipo de intervenção, se for um animal que estiver sofrendo maus-tratos. Se for uma mulher que estiver sofrendo maus-tratos, já com seus acima dos 18 anos, maior de idade, como se fala, né? A Polícia Militar vai fazer a pronta intervenção? Se for um idoso que estiver sendo vítima de maus-tratos, naquele momento, a Polícia Militar vai fazer a sua pronta intervenção? E aí que nasce a pergunta. Se nesses três casos, o animal, a mulher, o idoso, a Polícia Militar ela vai e faz sim a sua intervenção de uma forma muito, muito brilhante, por que quando é com criança, reportam a obrigatoriedade, esse dever legal que existe, que recai sobre os ombros da Polícia Militar para o Conselho Tutelar? Interessante, né? É uma reflexão que tem que ser feita. E isso, para além da ideia, como eu trouxe desde o início da nossa fala, que o órgão é um órgão colegiado. Que requisita serviços, que determina condutas, como muito bem trouxe o Dr. Edson Seda. Falamos da Polícia Militar, mas temos vários outros órgãos. Criança está vendendo bala no semáforo, ali numa condição de exploração de trabalho infantil. Quem tem que fazer a abordagem daquela criança na rua não é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar requisita com que o órgão da assistência social vá e faça esse tipo de abordagem. E onde que a gente encontra qual é o órgão que tem que fazer isso? Na Resolução 109 de 2009.
que tipifica os serviços socioassistenciais, que está lá, estabelecido no serviço de abordagem social, o serviço de abordagem de rua, que tem que realizar essa abordagem dessa criança, que está ali vendendo bala no sinal. Ou seja, o que nós precisamos fazer, 35 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, o que nós precisamos fazer daqui para frente é como trouxe muito bem, trouxe o Dr. Edson Seda, é fazer esse reordenamento, é colocar cada um no seu devido lugar, para que, de fato, a gente possa bater no peito e dizer, nós agora temos, sim, um sistema de garantia de direito de criança e adolescente, conforme estabelecido lá na Resolução 113, desde 2006, Resolução 113 do CONANDA, que ensina isso, nos apresenta todo esse cenário, mas que, infelizmente, até hoje, nós temos uma enorme dificuldade, principalmente os órgãos executores das políticas públicas, de entender o que, de fato, é o Conselho Tutelar. Mas vamos seguir. Logo, o colegiado, ele zela, ou seja, vigia para que o direito seja cumprido por todos aqueles que têm o dever de cumpri-lo, família, sociedade, poder público. E caso não os cumpra, aplica medidas determinando que obedeçam à lei. Isso é o Conselho Tutelar. Por fim, quais são os efeitos das decisões do colegiado do Conselho Tutelar? Alguém sabe? Vamos aprender juntos. Ah, não. Essa parte fica para o nosso próximo encontro. Fechado e combinado? E que o nosso próximo encontro seja um encontro presencial. Quero estar aí em Ouriçangas, junto com vocês, o mais breve possível. Muito do que eu trouxe para vocês nesta apresentação, vocês encontram nesse livro, Colegiado do Conselho Tutelar. Ele esmiuça, delinea todos esses apontamentos e muito mais. Isso aqui é só uma degustação. O livro tem 6 capítulos muito interessantes que eu os convido aí para adquirir esse livro. Trago para vocês minhas inspirações. Minha mãe, Marluce da Silva, lindona. Minha irmã, Fátima Micaele, carinhosamente chamada de Bololô, tô tão feliz. Meu filho, meu príncipe Siddhartha Mateus, meu príncipe segundo, né? O jogador de futebol, meu filho Miguel Ananda. E é sobre isso, gente. Quero agradecer a vocês e deixar aqui meu contato, para palestra, capacitação, consultoria, alteração na lei municipal, ou mesmo para bater um bom papo sobre direitos da criança e do adolescente. Deixo aqui para vocês o meu telefone de contato, prefixo 22 97401 8290. Repetindo, 22 97401 8290. Meu Instagram é o @prof_Leandro da Silva. Repetindo, @prof_Leandro da Silva. Muito obrigado.